Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Remendo novo em pano velho e vinho novo em odres velhos. O que significa essas parábolas? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, verso 16 e 17, que está escrito: Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior rotura. Verso 17. Ninguém se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim se conservam. Amados irmãos, o que significa essas parábolas? Em primeiro lugar, é uma dupla parábola registrada nos evangelhos, e observamos que Jesus Cristo quis nos ensinar algumas lições com essas duas parábolas. Em primeiro lugar, de acordo com o texto, ele se utilizou de dois elementos muito importantes naquela época, que seria a roupa e o vinho. Observamos que as roupas não era tão fácil de ser confeccionadas, de produzir as roupas naquela época, pois as pessoas usavam as roupas por um longo tempo. Observamos que ao usar a roupa por um longo tempo, elas se desgastam, se rasgam, precisando de um remendo. E os odres eram feitos de pele de cabra, isto é, o couro, para guardar a água e o vinho. Observamos que as pessoas usavam o odre porque elas mantinham a temperatura naquele ambiente desértico. As pessoas caminhavam por longas distâncias e viviam sob um calor médio de 40 graus. Então o lugar era muito quente, andavam longas distâncias, então precisavam de odres para guardar os líquidos tão utilizados na época, que era a água e o vinho. Então muitas pessoas também perguntam como foi que surgiu estas parábolas e por que Jesus a contou. A resposta é o seguinte, veja o que é que diz o verso 14. Então chegaram-se ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Então por que surgiu? Foi uma resposta à indagação dos discípulos de João. Podemos dizer que essa parábola surgiu sobre isso. Acerca disso, então Jesus responde, se utilizando dois exemplos de costumes daquela época. Então vamos lá. Então se você perguntar, então o que Jesus quis dizer com essas parábolas? Em primeiro lugar, observamos que Jesus quis dizer o seguinte, que o jejum cerimonial ou qualquer prática da lei mosaica observada por eles, isto é, os discípulos de João e os fariseus, nada tinha a ver com o evangelho. Então podemos dizer que o significado dessas parábolas é o seguinte, que as velhas formas cerimoniais da lei mosaica são inadequadas à nova aliança de Cristo, que é a mensagem do evangelho e da graça. Espero ter ajudado você. Um forte abraço, que Deus vos abençoe.